matou, mas o mais importante, faltavam 2 minutos, 1 minuto. Ele estava no bolso guardado. Aí eu digo assim, vou segurar ele agora. Ele vai ajudar. O Pet bateu uma falta sensacional. Eu digo, é agora. Ele bateu, a bola foi lá na gaveta. É como se eu estivesse dando no Pet também um beijo. Ele é supersticioso mesmo. Muito. Ele não ia para campo sem o Santo Antônio na mãozinha dele e no bolso do agasalho. Eu acho que a minha vida no Brasil, minhas conquistas, meu êxito, 90% por causa do Zagallo. Ele fez isso e se não tivesse feito, bem provável que a minha vida ia ter outro rumo. A gente fala muito do Pelé, mas você conseguiu englobar outras coisas como treinador, coordenador técnico, diretor de seleções e por aí vai. Você realmente é, assim, a imagem do futebol brasileiro. Vamos ganhar isso! Vocês vão ter que me engolir! Em 2006 a gente teve essa preparação mal feita, o time mal preparado, o Ronaldo chegando fora de forma, o Adriano não longe, mas não na forma técnica ideal como ostentava até meses antes. O Ronaldinho Gaúcho, que é a maior decepção para mim em Copas. Você não vai esperar que o jogador se apresente, sei lá quantos quilos acima do peso ideal, como foi o caso do Adriano, né? E isso o Parreira me deu entrevista se questionando bastante. Aí apresenta acima do peso, você vai fazer o quê? Você vai cortar? Você vai... Né? É difícil também fazer um corte de um jogador desse tamanho, né? Eu sei que é difícil fazer, eu sei que é difícil controlar, mas tinha que ser feito. E essa característica da Copa dessa preparação para 2006, que o Vex lá na Suíça, que ficou muito conhecida pela confusão em volta dos treinos, muita gente sempre e tal, aquilo foi CBF que vendeu todos os ingressos, eram 5 mil lugares, então todos os ingressos de todos os treinamentos da seleção estavam vendidos para o público. Então podia ser um dia chuvoso, a seleção ia só dar umas voltas no campo, estava lotada lá de bandeirinhas e tal. Então isso incomodou mas era uma coisa muito estrutural, você não foi discutida pela comissão técnica, foi imposta aquilo ali, foi uma situação imposta e eu ouvi vários relatos, o Kaká, por exemplo, já me disse que ele falou, pô, a gente treinava chute a gol, o que a gente tem que fazer? Enfiar a mamona e aconteça o que acontecer. Mas se eu chutava para o alto, a torcida já, aí na outra já não batia tão forte, então aquilo descaracterizava o treino. Nesse pacote estava incluído eles participarem de festas, tarde da noite, festas inclusive com participação de mulheres. Jornais da época lá publicaram inclusive fotos de jogadores com mulheres que estavam lá para agradá-los, né, de todas as formas possíveis. Agora, uma coisa que o Zagallo deixou claro é que não compactuava com isso, não queria isso, mas o que ele podia fazer? Nada. O Zagallo já não estava tão bem, o Zagallo já não tinha a mesma força física, não que faltasse disposição. Você via claramente que ele já não tinha a mesma voz, uma questão física, né? Eu vejo o Zagallo em 2006 de uma forma um pouco mais coadjuvante, assim. Eu acho que ele não foi tão participativo quanto foi em 94, sabe? Eu acho que em 2006 ele era ainda o conselheiro do Parreira e tudo, mas talvez um pouco mais de idade e tal, ele já não tinha o mesmo comportamento
tão presente assim, tal, pelo menos para nós ali da imprensa. Você sentiu falta de ter um Zagallo mais presente, mais enérgico aí naquele momento, em 2006? Olha, foi um motivo de preocupação para a gente. Sim. E senti falta também, claro, que o Zagallo é um apoio fantástico. Eu sempre me considerei um privilegiado de ter ao meu lado um homem com conhecimento, com a envergadura e o amigo que era o Zagallo. Ele só queria ajudar. Ele nunca foi sequer capaz de dizer tem que ser dessa maneira ou daquela. Ele externava uma opinião, dava apoio. Ele realmente foi um cara fantástico. Sentia que tinha uma autoconfiança muito grande pelos jogadores para aquela Copa do Mundo? Eu acho que se criou o ambiente, talvez tenha saído um pouco do controle, mas não foi criado nunca internamente, né? Acho que foi uma época que também começou a engatinhar o lado de mídia do futebol, né? Então, juntou tudo isso com grandes jogadores, com jogadores que eram referências no mundo todo. Talvez a gente não tenha sabido administrar essa responsabilidade. O Zagallo é um dos técnicos mais importantes do futebol mundial. Não podemos esquecer que ele foi campeão do mundo também como jogador, campeão do mundo como técnico, campeão do mundo como coordenador técnico, junto com o Parreira, né? Então ele merece todos os aplausos. Ele está um dos personagens do futebol brasileiro mais importantes de todos os tempos. É um dos maiores vencedores da história do futebol. Um cara que tinha uma paixão muito grande pelo futebol, se dedicou e foi incansável nos trabalhos que ele fez. Grande homem, grande jogador, belo exemplo, como homem principalmente. E que é uma pena que Deus leva a gente muito rápido, né? Um cara igual o Zagallo tinha que ser imortal, esses caras não podiam morrer. E a gente foi privilegiado em 1998 com a chegada do Zagallo aqui. Não foi nem no Canindé, foi no hotel, né? Foi uma comoção geral. A imprensa toda correu para o hotel, né? Onde não cabia mais jornalista no hotel lá. E acho que nem esperava essa comoção grande, né? E a Portuguesa também, da esperança da Portuguesa também ser campeão também, com o Zagallo. Ele chega à Portuguesa esbanjando a simpatia. Os paulistas tinham muita resistência ao Zagallo. E ele conta a favor de si a não rejeição. Se ele veio para o Palmeiras, corintianos e São Paulinos são contra. Se ele veio para o Corinthians, todos os outros são contra. Se ele veio para São Paulo, palmeirenses e corintianos seriam contra. Ele vai para a Portuguesa. Então, a diretoria da época, né? O presidente Manuel Pacheco, né? Ele que, através de outro diretor, tiveram a ideia de contratar o Zagallo. Que seria quase que impossível para a Portuguesa isso, né, pô? E o Zagallo também aceitar também, né? A Portuguesa tinha um novo patrocinador que queria mais atenção, mais marketing. A Portuguesa falou, por que não o Zagallo? Porque o Zagallo tinha saído da seleção brasileira depois da Copa da França, como se esperava, ganhando ou não, e mesmo assim não ganhou, mas levou a seleção a uma final de Copa do Mundo. Tava ali paradão não, tava merecido até descansar, a seleção brasileira, aquela pressão, a idade que ele já tinha não era pouca. Quando a Portuguesa, meio que num plano de marketing, mas também esportivo, falou, vamos atrás do Zagallo, vamos. E ele fez uma temporada muito legal. A Portuguesa comemora a Páscoa com um chocolate em cima do Corinthians. Portuguesa 4-2. Emoção de Zagallo. Foi um fato histórico para a Portuguesa, né? Foi uma, como é que eu posso dizer, foi uma revolução, né, para os torcedores da Portuguesa, para o futebol paulista, né? A imprensa do Brasil todo voltada para a Portuguesa. A imagem do Zagallo é uma imagem muito respeitada, né? Um orgulho para qualquer um que tenha o seu vínculo, seu clube vinculado ao Zagallo. E a Portuguesa teve essa condição de fazer isso, né? Um trabalho fantástico da direção da Portuguesa, que trabalhou e costurou a vinda do Zagallo para São Paulo. Isso foi muito bonito.
foi muito emocionante. Eu acho que todo torcedor da Portuguesa até hoje que lembra daquele fato, lembra com muito amor, muito orgulho a vinda do Zagallo para São Paulo. Jogadores que jogaram com ele, o César, o Alexandre, o Emerson, né? Tanto o César como o Emerson foram de seleção brasileira também, né, pô? E tiveram boas recordações com eles também, né? Ele fez a Portuguesa crescer em propaganda, em publicidade, porque quem estava ali era o Zagallo, não era um Zé Ninguém, né? É um cara que foi campeão como jogador pela seleção, foi técnico campeão também, né? E para a Portuguesa foi muito bom. Eu gostei do primeiro tempo e nós temos que melhorar muito mais ainda. O segundo tempo apaga. Exigia bastante, entendia demais. O antes do treino e o pós-treino era importantíssimo. Ele vinha, conversava, detalhes, ajudou a crescer muito na posição. Eu, o Emerson, nós crescemos bastante trabalhando com ele. Ele tinha esse cuidado de vir posição por posição, explicar, dar alguns atalhos, alguns toques. Então ele foi uma das pessoas aí que me fizeram ter o sucesso que eu tive dentro da profissão. E teve uma situação inusitada numa dessas pré-temporadas, que nós fomos para a Serra Negra, onde uma chuva, ele colocou uma capa laranja que a Portuguesa tinha na época, era a Rummel que patrocinava, que ela era uma capa de lona, e de repente já parou de chover, já veio aquele sol, aquele mormaço, e ele não tirou a capa, e ele tinha labirintite, e a gente correndo no treino, e na hora que eu passo para ir para o ataque, ele começa a procurar o chão, e não acha e cai, aí nós falamos, perdemos o nosso... Aí todo mundo saiu correndo, o Dr. Júlio na época, o Dr. Alberto, eles foram atendê-lo, aí colocaram o remedinho debaixo da língua, e aqui normalizou, tranquilizou, mas ele deu um susto. E foi uma passagem muito, eu resumiria como simpática. Uma surpreendentemente simpática passagem de Zagallo pelo futebol paulista. E agora há pouco, a Portuguesa demitiu o Zagallo. O clube achou por bem que era o momento da minha saída, eu também achei que estava me desgastando, e eles vão cumprir o contrato até o final do ano, dia 31 de dezembro, e as coisas caminham normalmente. O treinador que eu fui para a seleção brasileira, né, sendo treinado por ele, eu vou ser sempre muito grato pelo que ele fez por mim. Então, não só por mim, mas agradecer pelo que ele fez para o futebol brasileiro. O que o senhor sempre falou, vocês vão ter que me engolir. E a gente espera que isso permaneça para a vida toda. E o senhor tem um espaço muito grande na minha carreira, no meu coração, em tudo que aconteceu no futebol. Muito obrigado. Seu Zé, assim me acostumei a te chamar, vendo que alguns queridos te chamavam assim. Eu quero te mandar um super abraço e falar da minha imensa gratidão por ter convivido com você profissionalmente, pessoalmente, ter desfrutado tanto, ter levado tantas manchetes, ter levado tanto carinho da sua parte. Veja a preocupação do Elton. O Flamengo tem falta dali. O Beto normalmente é o homem que cobra dali. A reação da torcida do Flamengo, fazendo a corrente, passando a energia. São os instantes finais. Clima tenso no Maracanã. Em 2000 ele chega num momento difícil, né, do Campeonato Brasileiro, a gente não estava tão bem. E num ano que se contratou muitos jogadores de altíssimo nível, né, para poucas vagas dentro do time. E só um treinador como ele podia gerenciar esse momento. E o Zagallo, uma experiência absurda do que ele viveu no Flamengo em 2001, quando ele conseguiu apaziguar os ânimos ali, num elenco vaidoso, que tinha Edilson e tinha Petkovic brigados, né, com pura vaidade. Ele conseguiu, ele foi campeão, né, tá na história. Teve uma situação onde a gente brigou no treino, né, ele pisou em cima de mim, aí teve reunião, o grupo todo. Teve esse problema, é uma questão de vaidade. Digo, olha, se não tem amizade um com o outro, agora, dentro de campo, tem que dar a bola um para o outro e não pode ser diferente. Precisava para alguém assim, de respeito, que o grupo no primeiro momento escutasse, tá dizendo, puxa,
cara, é o Zagallo, né? Então, isso significa no futebol muito. Isso eu vi isso ao longo do período, né? Quando chega o cara, se você pode ser bom demais, se você não tem respeito, né? Por isso os cartolas não entendem, botam os caras lá, não, para botar respeito. O jogador vai escutar qualquer um que não conhece. Em 2001, quando chega um cúmulo das brigas, das mentiras, intolerância, insatisfações com o clube, que aquele jogo contra o Vasco que eu primeiro não queria jogar, depois fui convencido e isso. Perguntou o que estava rolando, eu expliquei para ele. Aí falou, você quer jogar? Eu digo, quero. Tá bom, se você quer, é melhor contigo. Temos mais chance. Mas sabe que eles estão querendo te cortar a cabeça. Eu digo, eu sei. Aí, mas, então, beleza. Vamos aí, vou te colocar, vai jogar. Mas já te antecipo. Se a gente não ganhar, tu vai ser sacrificado. Mas eu acho que contigo temos mais chance. E vou peitar eles. Isso foi na véspera do jogo, né, no treino. No Maracanã. Valendo o título estadual, valendo vaga na Copa dos Campeões. Para o Flamengo seria o 4º tricampeonato da história. Tem uma também grande história que o Maurinho, que é meu companheiro do quarto, né? Ele fez uma brincadeira comigo, no jogo do computador, me enganando. E nessa brincadeira, né, para encurtar, falou, camisa 10 vai resolver o jogo. E aí na pré-jogo a gente se reuniu, tudo tenso. Zagallo bancou eu jogar, diretoria feia, com cara feia, jogadores compraram ideia, vamos lá, nos reunimos, cada um falou alguma coisa. Zagallo falou naquele jeito dele, aí fomos para o jogo. O Flamengo tem a chance com 21 minutos, todo o plano do Flamengo chega corretamente até o momento do pênalti. Edilson para a bola, bateu Edilson, gol! Quando o Juninho empatou o jogo. Recebeu na área, pode empatar, Viola, rolou, Juninho, gol! Fomos para o intervalo. Aí eu estava muito cabeça para baixo. Porque naquela brincadeira que a Maurinho fez comigo, que o camisa 10 vai resolver o jogo, é você, pô, Juninho, camisa 10, fez o gol. E jogava muito, né? Aí eu fui lá nele, ele me viu, cabeça para baixo, tá maluco? Tá louco? Eu digo, não, tu falou bem que camisa 10 ia resolver o jogo. Tu tá louco? Isso foi brincadeira, eu peguei não sei o que, papai me explicando a história, toda uma mentira, eu tava dando resposta, você acreditou nessa porra, tá maluco? Não, vai lá e joga, cara. Aí saímos. Aí a semblante voltou quando ele falou isso. Petkovic. Aí o Flamengo para o ataque, veja o Pet, driblou o Paulo Miranda, foi para a área o Pet, levantou pro Edilson, gol! Depois Beto machucou, aí eu fui, tanto que eu tinha que ir no banco para falar para o Zagallo, para tirar o Beto, que não podemos jogar com o jogador a menos, porque naquele jogo não tem como. O que houve, né? Beto está machucado. Ele agora aqui é a primeira substituição, mas o banco de reserva do Flamengo está muito confuso, porque o Petkovic avisou o Zagallo do problema do Beto, mas o Beto não quer sair do jogo, o Jorginho já está no aquecimento, o Zagallo grita, o preparador físico do Flamengo grita, mas o Beto não dá ouvidos, ele quer continuar no jogo. Tá o tempo todo puxando perna, já falei com ele 2 vezes, pedi para ele sair, ele falou que vai dar e não dá, tira, não dá. E aí depois o Beto saiu. E aquela falta, não sei se eu ia bater se o Beto tivesse em condições e estivesse no jogo. Porque estava um pouco mais longe para mim. Talvez ia deixar ele bater, né? Final do jogo, cansado. Mas ele tinha saído. E aí pintou a oportunidade. Veja o Leandro. Jogou com o Edilson. Tentou levantar no Jorginho. E o toque joga para escanteio. Não estava valendo o lance. Existia um respeito muito grande. Nunca
nós vamos ganhar, já ganhamos, porque nós temos um time muito bom, Romário, Juninho Paulista, Juninho Pernambucano e por aí vai. Euler, um timaço que a gente depois foi campeão brasileiro, campeão da Mercosul numa virada fantástica em cima do Palmeiras. Então, assim, existia um vestiário muito confiante, mas ao mesmo tempo a gente sabia, cara, é osso. Não é fácil ganhar desses caras e, infelizmente, deu no que deu. Veja a preocupação do Elton. O Flamengo tem falta dali. O Beto normalmente é o homem que cobra dali. A reação da torcida do Flamengo fazendo a corrente. Vai para a cobrança Petkovic. Bate muito bem. Já fez 9 gols de falta com a camisa do Flamengo. Aí o Alessandro no banco. Petkovic para falta. A cobrança! E aí o Zagalinho com o seu Santo Antônio, né? Santo Antônio. E comemorando, foi fantástico. Eu entrei na barreira, o Pet foi bater a falta. Quando eu olhei para trás, que eu vi o gol, aí você se dá conta e tu começa a olhar meio ao redor. E claro, eu só pude ver a imagem do Zagallo depois, assim, aquela explosão de alegria dele. Campeão como jogador, agora tricampeão como técnico, Zagallo. Um homem de muitas conquistas, tá lagrimando, é muita emoção, chora, Zagallo. Aí o Zagallo era tão... Eu pensava que ia infartar, cara, que ia infartar. Graças a Deus não foi. Mas ele estava com tanta felicidade, batimento cardíaco e cara vermelho e aí o tempo todo, todos nós, né? Mas a gente tem 30 anos, 20 anos. E o Zagallo tinha quase 70 na época, né? Então, 69, né? 69. E foi bom. Foi bom demais. Acho que o Zagallo merece muitas e muitas homenagens. E realmente é uma personagem mundial. Como na série a gente tem uma frase que diz: é do mundo, mas é nosso. Então, o Zagallo é do mundo, mas é nosso, né? É brasileiro e realmente está grande perda, né, para todos nós. E eu acho que a minha vida no Brasil, minhas conquistas, meu êxito, 90% por causa do Zagallo. Então você realmente assim é o cara de todos os tempos do futebol brasileiro, porque você está desde as nossas primeiras conquistas. Muito obrigado por tudo que você representa para nós e pela pessoa tão simples, com tanta moral. Você é uma pessoa tão simples ao ponto de você respeitar o seu preparador físico e colocar ali, tá aí como treinador e você auxiliando ele e respeitando em todos os momentos. Você simplesmente assim é uma pessoa única. Deus te abençoe e te amo de todo o meu coração, Zagallo. Ao lado do Pelé, um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro. Campeão do mundo, bicampeão como jogador, tri e tetra campeão do mundo como técnico, junto comigo em 94. Ninguém tem dúvida, eu não tenho, nunca tive. Repito, ao lado do Pelé, são os dois grandes nomes da história do futebol brasileiro. Muito obrigado, tá? Nada. Foi um abração. prazer. Tudo de bom. Tá bom?